um calor muito grande, temperatura abafada, e chegou aquela tempestade. Sabe quando aquele muito tempo sem chover e aí vem aquela chuva com tudo, aquela tempestade, vento, e aquela chuva que chegou no meio da tarde, os ventos fortes, raios, né? Geralmente as chuvas que vêm as primeiras, né? Vêm com muito raio, trovoadas. O céu escureceu. Aquela chuva torrencial, meia hora, ela vem de uma vez e também vai embora, né? Meia hora de chuva e de repente tudo serenou, aquele cheirinho, né, de relva, de terra molhada. Mas os estragos também vieram. Árvores caídas, postes, muros danificados, lugares onde a água represou. E em meio a tudo isso, chamou a atenção uma enorme figueira, lá num terreno lá. Uma enorme figueira que simplesmente desabou. Caiu como uma jaca, como se diz. Os galhos retorcidos, os troncos partidos, as raízes expostas. Estava lá. A toda poderosa figueira, toda lá caída, desmilinguida no chão, tombada. E ao lado dela, adivinha? Um bambu, um bambuzal. Um bambu aparentemente, né, fininho, frágil, mas estava de pé. Estava de pé. A sua sobrevivência não foi uma questão de sorte ou de azar, mas existem alguns motivos que o fez continuar de pé e firme e forte em meio à tempestade. O bambu foi humilde. Como assim, padre? Sim. Ele percebeu as forças contrárias da natureza e aí ele soube se curvar na hora da tempestade. O bambu ele é flexível, né? Então ele se curva, ele vai, ele vem, vai para um lado, vai para o outro, ou seja, tem essa resiliência, essa capacidade de se adaptar às circunstâncias adversas. Coisa que a figueira, toda valentona, toda lá, vou matar no peito essa ventania, essa tempestade, não teve. E as raízes? As raízes do bambu eram profundas. E a raiz, quanto mais funda, mais sustento ela dá para a planta, para a árvore. Já a figueira não tinha raízes tão profundas assim. Outro detalhe, aquele bambu não estava sozinho. Geralmente, uma vara de bambu está cercada de outras. E nesse momento, a união ali faz a força, né? Eles se protegem juntos. A ausência de galhos também ajudou, pois a força do vento não encontrou resistência. Já a figueira é toda, né, largona, cheia de galhos, e aí a força do vento encontra ali mais resistência. E a última razão, o bambu por dentro é oco. Então ele trata de criar a cada 30 ou 40 centímetros alguns nós. É como se fosse um mecanismo de segurança para ele não quebrar, para ele não ficar muito frágil. E tudo isso nos ensina, meus irmãos e irmãs, algumas lições que a própria natureza vem nos trazer. A figueira que parecia forte, no fundo, foi a mais frágil. O aparente e frágil bambu enfrentou e sobreviveu a forças poderosas. A autossuficiência da figueira selvagem desabou enquanto o bambu resistiu. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Aquelas pessoas que querem ser as valentonas, as fortonas, às vezes, diante de uma tempestade, a pessoa não resiste. Então precisamos, às vezes, ser como o bambu.
nem chama tanto a atenção assim, mas sabe ser flexível, cria raízes profundas, os nossos valores, está ali com outros ao lado para um ajudar o outro na hora da necessidade e sabe criar também esses mecanismos de segurança interior, vamos dizer assim, para os momentos das dificuldades. Não sejamos assim tão vaidosos como a figueira, orgulhosos, soberbos, mas tenhamos um pouquinho da humildade do velho e bom bambu.